Os tipos de processo que o gestor de contratos irá trabalhar, dividir aqui em dois grupos, os do IFMG e o da administração central, do compassnet.gov. Dentro do sistema aqui do IFMG, a gente tem três aqui, o Cisplan, o STEI e o SWAP. O Cisplan é um sistema que foi utilizado primeiro. Ele foi pensado, desenhado em relação a vinculação do orçamento e a parte financeira. Então, assim que o processo ele é aprovado e chega ao final, ele já faz esse relatório de abatimento de valores ali que o IF tem de limite. Então, tanto no processo de compra para rodar e em relação aos processos que estão prontos, é gerado um novo sistema para gerar novos empenhos. É um processo aqui que é um sistema que utiliza foi convencionado que a partir do momento que é tramitado nas áreas, ele é aprovado só pelo fato dessa tramitação, mas a assinatura de algum documento não é possível. O SEI veio alguns anos depois, ele possibilitou essa edição de documentos e assinatura, além da tramitação do processo em si. Então a gente agora utiliza o SEI e o Cisplan em relação a esse processo do setor de compras, essa parte de seleção da empresa, porque o SEI não é vinculado a essa questão orçamentária. Aqui tem um visual do Cisplan, essa parte aqui do processo, as colunas aqui para as informações, e o gestor de contratos pode vir aqui nessa coluna de status e filtrar contrato, que vai aparecer os processos que estão na etapa relacionada a algum contrato, ou SRP, que é o Sistema de Registro de Preço, que é a ata de registro de preço que o gestor de contratos é responsável pelo tramitar e colher as assinaturas. No SEI, a gente tem aqui essa parte visual dele aqui, a gente tem a parte de cima que a gente consegue identificar o setor que você está vinculado, enfim, aí tem a área de trabalho com os processos que você vai tramitar, as opções em relação a ele. E o SWAP é o sistema onde a gente faz o arquivamento dos documentos quando estão prontos e faz o gerenciamento em si. O SWAP aí vai dar as informações de quanto de gasto que já foi utilizado, já foi feito em relação ao contrato, a vigência, fiscais vinculados, enfim, todo o gerenciamento do contrato é feito aqui nesse módulo de contratos. Aqui é o visual dele. A gente faz tem alguns filtros aqui, a pessoa pode filtrar pelo campo e aí vai aparecer só os contratos vinculados a essa unidade e os tipos de contrato. Além de contrato, é arquivado aqui também a ata e outros documentos. Então, aqui esse tipo você pode filtrar também e colocar contrato, aí sim vai aparecer só os contratos. Tem um módulo da central de serviço também, que é utilizado, e aí temos a base de conhecimento, onde a pessoa vai ter acesso aos artigos que a gente escreve aqui. E no caso de não ter algum artigo específico que você queira, você pode abrir chamado para tirar dúvida e aqui essa parte a gente consegue interagir. Agora tem uma representação aqui do processo de compra em relação à essa interação entre Citroën e SEI. Aqui é um processo de compra, então no início dele aqui, quem inicia o processo é o setor requisitante. Ao iniciar o processo, ele inicia primeiramente no SEI, onde ele vai gerar um número ali, X, e com esse número X ele vai entrar no Cisplan e vai criar um Cisplan. Esse número de solicitação é o número do Cisplan e esse número do processo é o mesmo que foi criado no SEI. Você simplesmente vai copiar e colar. E aí, assim, esses dois processos estão vinculados, a gente considera como se fosse só um. Então, nas etapas aqui do Cisplan, você vai ter uma tramitação que vai ser total da aprovação de compras, desde o início ao fim, e o SEI vai só complementar. Nos momentos que precisarem de edição de documentos, de assinatura, você entra no SEI correspondente, enfim, vai redigir, vai utilizar ali, mas o Cisplan é que você terá todas as fases de aprovação. Chegando no final do processo de compras, você vai ter a homologação e no caso de onde que tenha que assinar o contrato, você vai ter a continuidade. E aí sim entra a parte de gestor de contratos. Então ele vai iniciar um novo processo de contrato, é um processo autônomo, então vai ser chamado de Y, exemplo aqui. Ele vai ser vinculado ao processo X, e aí sim o processo de novo contrato, a gente só tem que trabalhar ele no SEI. O Cisplan a gente não mexe, conclui todo o processo de aprovação, de assinatura, enfim, a tramitação aqui. Chegando ao final, você faz esse arquivamento desse documento, desse contrato, ou o aditivo, no caso, se for, no SWAP. E aí, no final dessa tramitação, você chega no sistema correspondente e coloca na etapa final que vocês
concluir esse processo de assinatura do contrato. Então, isso aqui é a visão geral do processo de compras, que finaliza com a assinatura do contrato. Então, são dois processos seis, um vinculado ao outro. E aqui na alteração contratual a gente tem o processo IPZ, que é vinculado ao Y, que é do contrato, e também a tramitação toda no SEI. Então a gente percebe aqui que o gestor de contratos, ele trabalha principalmente 90% do tempo, 99, 95% dentro do SEI. O Sysplan ele utiliza só quando tem um processo novo de contrato e em relação à sua atualização do sistema mesmo, porque o processo em si, ele roda tudo no SEI. E aqui no final ele também faz o arquivamento no SWAP. Já que dentro dos sistemas do Comprosnet.gov, a gente tem aqui quatro sistemas. O SICAF, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Então, dentro do SICAF, você vai poder encontrar os dados da empresa. Aqui em consulta, níveis de cadastramento. Nível 1, credenciamento. Chegar nessa tela aqui, inclui CNPJ. E aí sim você vai ter acesso ao cadastro da empresa, os dados dela como um todo. E aqui você vai ter o contato. O contato principal, o responsável por legal, o responsável pelo cadastro, enfim. Clicando nesse mais aqui, você vai ter acesso ao nome da pessoa, ao e-mail, o telefone e os dados que você precisar para entrar em contato. E a situação do fornecedor. Entrando aqui em consulta, situação do fornecedor, você insere o CNPJ e você vai ter aqui acesso à situação do fornecedor que irá abrir esse PDF aqui. Então aqui temos as ocorrências e impedimentos. Nesse caso aqui nada consta, mas se constar, enfim, faz análise. E aqui a regularidade fiscal dela, tanto do nível federal como estadual e municipal. E as vigências, as datas aqui. Se alguma dessas datas aqui tiver vencida, desatualizada, aí é importante entrar em contato com a contratada para atualização desses dados. O compras.gov é o sistema onde a gente tem aqui o gerenciamento do contrato. Aí cabe uma explicação aqui, que ele é similar ao SWAP. O que antecedeu esse sistema aqui era um sistema que era mais limitado, a gente utilizava só para fazer publicação e algumas outras ferramentas, mas basicamente a gente não fazia a gestão por ele, porque ele era muito limitado. Com esse novo sistema, que deve ter uns 2 anos que está utilizando, e desde a sua implementação ele está sendo atualizado constantemente, então a gente ficou de fazer um teste mais maciço aqui, enfim, para poder chegar à conclusão de a gente poder fazer a gestão por aqui e deixar o swap só para a central de serviço. Não estamos nesse momento ainda, então é um sistema robusto, cheio de informações, muito mais que o swap, porém a gente ainda precisa passar por esse teste. Mas atualmente a gente faz as publicações por aqui e inclui o apostilamento, enfim, cabe um treinamento à parte só desse sistema aqui, mas basicamente, para resumir aqui, é um sistema onde a gente faz as publicações dos contratos e do termo aditivo. E aqui também acaba que o setor de compras e a contabilidade utiliza esse sistema aqui também. Ele foi em gestão de contratos, gestão orçamentária e gestão financeira. Então, os empenhos também são feitos aqui, mas a parte de gestão do gestor de contratos, essa parte de gestão contratual, você vai ter acesso aos dados do contrato. Esse sistema de gestão da ata de registro de preço é um sistema que vai permitir tanto o IF solicitar adesão a outro órgão, como autorizar adesões de órgãos às nossas atas. Então, para o gestor iniciante que ainda não tem um ritmo aí de saber o que é uma ata, eu trouxe aqui essa representação. Então, a gente tem uma ata aqui do IFMG e tem uma ata aqui de outro órgão. Então, quando a gente tem uma ata nossa, o processo já está finalizado, a gente utiliza essa ata. A ata de registro de preço é um documento onde vem uma série de itens que você pode fazer a compra de pronto ali. Utilizando essa ata que dentro dessa vigência a gente pode comprar sem tramitar um novo processo. Então ela fica em stand-by e você utiliza na medida da necessidade. Quando você tem alguma ata de outro órgão, você também pode utilizar ela, só que aqui você vai ter que fazer um tipo de processo de compra que a gente chama de adesão. Então, você faz essa solicitação ao outro órgão e o órgão analisa e autoriza ou não. Então, mas esse processo aqui é feito pelo setor de compras. Já o caminho oposto é outro órgão
querer fazer a adesão à nossa ata. Então, ele tem necessidade de utilizar a nossa ata para comprar algum item, então ele faz a solicitação no sistema. E aí, quem autoriza essa utilização dessa ata é o gestor de contratos. Então, é essa operação do outro órgão, fazendo adesão à nossa ata, que o gestor de contratos é responsável. E aí ele utiliza esse sistema aqui, que é a gestão da ata SRP. E aqui é o Antecipa.gov. Então, a gente tem uma representação. A gente tem um contrato, vamos pensar aqui no valor de 50 mil, e a contratada ela tem necessidade de fazer um financiamento para fazer a gestão dos trabalhos dela ali. Então, ela pode usar esse contrato como uma forma de conseguir um juros mais baixo. Então, ela utiliza a plataforma Antecipa.gov, faz esse cadastramento ali, enfim, inclui os dados, aí chega uns dados para o gestor de contratos analisar em relação ao contrato, vigência, enfim, os dados relativos ao contrato que vai dar uma margem maior de garantia para o banco. Aí esse sistema enviará a notificação para o banco, vários bancos, na verdade, estão iniciados antecipadamente, e aí eles vão poder ofertar a essa empresa algum empréstimo vinculado a esse contrato. Então, a parte do gestor de contratos é inserir alguns dados relativos ao contrato, é só responder as perguntas no sistema. Então, essa é a ideia macro aqui do Antecipa.gov e a função do gestor de contratos.